Noite infeliz. Capítulo 36. A luz fria da madrugada entrava pelas janelas. A casa ainda em silêncio, dormindo. Baltazar encontrava-se no andar de baixo, sozinho, sentado à mesa grande, uma faca na mão. A ferida no peito finalmente estava curada o suficiente para tirar os pontos, e ele os foi cortando, um por um, com cuidado, puxando os fios soltos na pele, até uma sombra atravessar a mesa e, de frente para ele, chamando sua atenção. Sela estava parada junto à porta de seu quarto, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados de sono. E, no entanto, tão bonita que não era justo. Ela desviou o olhar depressa e entrou na sala, como se estivesse esperando encontrá-lo sentado ali tão cedo, o peito nu, uma faca na mão. Baltazar, por sua vez, voltou depressa a cortar os pontos, fingindo que ela nem sequer estava ali. Assim tinham-se passado os últimos 3 dias. Desde o doloroso reencontro, nenhuma palavra fora trocada entre os dois. Baltazar fizera questão de evitá-la, permanecendo quase o tempo todo em seu quarto lá em cima, cuidando de seus olhos inchados e dos lábios cortados. Descia apenas quando sabia que Sela tinha saído ou estava dormindo e esperando que José trouxesse suas refeições. Mas com a saída de hoje pesando em sua mente, ele tinha se revirado na cama até que se tornara inútil resistir. Então resolveu descer, achando que seria o único acordado àquela hora. Ela provavelmente pensou a mesma coisa e agora aqui estamos. Baltazar já tinha enfrentado silêncios tensos com outras mulheres. Silêncios nos quais o ar parece se tornar inflamável, em que uma única faísca pode incendiar tudo. É por isso que era melhor não dizer nada. Nada de bom pode vir de palavras. Não quando uma única sílaba equivocada pode se inflamar, tocar fogo no ar e explodir tudo. Baltazar observou Sela caminhar até o outro lado da sala e pegar uma jarra de água no parapeito de uma janela aberta. Fingindo cortar os pontos da ferida, ele a espiou enquanto ela molhava as mãos. Lavava o rosto sonolento e ajeitava o cabelo. Tudo com uma silhueta injustamente linda contra as cortinas esvoaçantes. Desculpe, disse ela de costas para ele. Você sabe, por seu rosto. Baltazar ficou surpreso de sequer ouvir sua voz, principalmente ouvi-la formulando um pedido sincero de desculpas. Mas não disse nada em troca. Apenas ficou ali, sentado, com metade dos pontos ainda no peito. Nada de bom pode vir de palavras. É só que ver você foi um pouco... O quê? Perturbador? Surpreendente? Tão inacreditável que precisava me chutar e me socar algumas vezes para ter certeza de que eu era de verdade? Espera aí, por que você está falando comigo? Você não sabe que o ar aqui pode pegar fogo e matar nós dois? Sela sacudiu o excesso de água das mãos, abriu as cortinas e olhou para as ruas vazias de Beerseba. Depois que você foi embora, disse ela, houve dias em que eu ia até a margem do rio. Ficava horas lá, olhando para o deserto, imaginando se você estava lá, me perguntando onde você estava, o que estava fazendo, se estava vivo. Às vezes eu esticava a mão na frente do corpo, me inclinava para a frente e fechava os olhos. O braço rígido, as mãos espalmadas, ouvindo você. Eu ficava lá, como se pudesse sentir você com meu corpo. Como se pudesse enviar uma mensagem,
enviar um pensamento por aquela mão esticada e pedir que você voltasse para casa. E foi tão estúpido tudo aquilo. Ela se virou. Ele viu as lágrimas se acumulando nos cantos de seus olhos, ameaçando escorrer. Foi tão estúpido e ingênuo, mas eu ia até lá, dia após dia, me convencendo de que, mais cedo ou mais tarde, um desses pensamentos chegaria em você. Eles chegaram. Pensei em você todos os... Você me destruiu, Baltazar. Eu sei. Você me mostrou quão boa a vida poderia ser e então você simplesmente foi embora. E, de todas as pessoas, você deveria saber por que eu tive que ir. Você foi embora e com o tempo eu me esqueci. Me esqueci daquele sentimento. Me esqueci até do seu rosto. O que havia para dizer? Quantas vezes ele tinha remoído aquela mesma situação em sua mente? Quantas vezes imaginara ter aquela exata conversa diante da possibilidade remota de encontrá-la de novo? E agora, ali estava ele, e não havia o que dizer. Sua mãe está morta, Baltazar. Ele levou um tempo para registrar a informação e, quando o fez, teve certeza de ter ouvido o chiado daquele ar perigoso se esvaindo da sala. Ah, não fique tão surpreso, Baltazar. Não me venha com esses olhos marejados, como se já não soubesse disso. É evidente que ela está morta. A essa altura você já sabia disso. Você escolheu isso, Baltazar. Você sabia que nunca iria vê-la de novo. Não depois de Abdi. Não depois de você ter ido embora. Sinto muito, disse ela. Eu devia ter te contado antes. Ainda assim, Baltazar percebeu que as lágrimas estavam ameaçando escorrer. Não podia deixar de pensar em sua mãe, sozinha, no final da vida. Sozinha com tantas perguntas sem resposta, tanta dor pelas coisas que tinha perdido. Não podia deixar de imaginar o rosto dela. Me prometa que a nossa felicidade não virá em detrimento da de outro. Mas é claro que tinha vindo. A felicidade deles tivera um preço muito alto. Tivera sido à custa dela. E agora eu nunca mais vou poder vê-la, nem vou poder dizer o quanto eu sinto. Baltazar se afastou. Não queria que ela visse as lágrimas cumprindo suas ameaças. Sela aproximou-se da mesa, enxugando o próprio rosto. Ele meio que esperava sentir a mão dela em seu ombro, até um beijo de condolências na testa. Queria isso mais do que sabia como se expressar, mas apenas se ela quisesse. Ele não tinha o direito a nada. Baltazar, se você ainda sente alguma coisa por mim, me prometa uma coisa? Ele enxugou os olhos e virou-se para ela. Qualquer coisa. Prometa que, depois que você for embora, eu nunca mais vou ver o seu rosto de novo. E com isso, ela o deixou sozinho para arrancar os últimos pontos de seu peito.